Olá! Hoje a gente vai conversar sobre exemplos de cultura organizacional que deram muito certo e por que elas são tão bem-sucedidas. Você já entrou em alguma empresa assim que você sentiu que tinha algo diferente no ar? Vou dar um outro exemplo para você entender o que eu estou falando. Já ficou perto de uma pessoa que você sentiu que ela tem uma energia boa, que você quer estar perto, que você quer estar junto? Então, esse tipo de sensação faz bem para todo mundo. Na verdade, a gente parece que se conecta. Pessoas que vivem e têm essa energia, elas conectam muito quem está ao redor e tudo o que está ao redor. E dentro de uma empresa não é diferente. Quando a gente entra numa empresa assim e sente que tem algo de verdade, como se fosse vivo, isso transmite, isso conecta, isso resulta. E tem muita empresa que faz isso de uma forma expansiva, ou seja, já tem isso internamente dentro dela, ou seja, essa energia de fazer, de acontecer, que isso faz parte da cultura dela, e isso é refletido para os clientes ou para toda uma sociedade. Hoje a gente vai conhecer alguns exemplos que a gente, como cliente, verifica como a cultura, ela assim fura a bolha, ela expande, ela realmente transborda e acaba sendo conectado não só com quem trabalha, mas também diretamente com quem está ligado, conectado a essa marca, a esse produto ou a esse serviço. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem alguns exemplos. E o primeiro que a gente tem é sobre a Google. O Google, ele tem uma cultura de inovação e liberdade muito grande. Ele é conhecido, na verdade, exatamente pela cultura que ele tem voltada à inovação, criatividade, liberdade e toda a tecnologia que ele acende na humanidade, assim por dizer. Então a gente consegue ver, por exemplo, que o Google ele tem espaços de trabalhos diferenciados, coloridos, incentiva a colaboração. Eles trabalham com uma essência assim, que 20% do tempo dos funcionários tem que ser dedicados a projetos próprios, aquilo que ele quer fazer da própria vida. E eles incentivam até ao erro, em relação a quê? Se você errar, é porque você tem uma outra forma de buscar uma solução. Ou seja, você tem a possibilidade de inovar. Então o Google, ele tem uma cultura totalmente incentivadora, para que você experimente, para que você erre, para que você seja autônomo dos seus próprios projetos, da sua própria rotina, um pensamento fora da caixa. Claro, isso é bom? Depende da cultura que você tenha e depende da cultura ambiental que ele esteja inserido. Dependendo dependendo ali da onde ele esteja, ele tem que tomar algumas, diversificações e transformações culturais para que ele seja assertivo. Por exemplo, o Google nos Estados Unidos, ele tem essa cultura explícita em relação a ter até uma liderança, mais liberal. Aqui no Brasil as coisas mudam um pouco mais, porque a nossa cultura é diferenciada do americano, por exemplo. Então aqui é um pouquinho mais diversificado em relação a esses tempos, a esses espaços e também a essa liberdade. Então, dependendo do local que a empresa esteja, vai abrir uma filial em algum lugar, ela muda um pouco a tendência, a reestruturação cultural que ela tem. Mas isso não quer dizer que ela perde total essência do que ela é. Ela continua, mas ela se adapta. Por isso que é importante a gente entender que a cultura ela é adaptável, transformadora, inovadora, evolutiva. Ela é viva. Mas, dependendo da empresa, se é uma empresa mais tradicional, a cultura ela acaba sendo tradicional em todos os lugares que ela vai. Se isso dá retorno para ela, ok. Se isso não dá resultado para ela, ela precisa se adaptar. Um outro exemplo que eu vou passar para vocês, que vocês vão ver aí na tela, esse é um exemplo um pouco mais, talvez, caseiro, porque a gente tem esse exemplo todos os dias na maioria das casas brasileiras e mundiais, a gente acaba se conectando, que é a Netflix. Ela está dentro da nossa própria casa. E ela tem uma cultura de liberdade com responsabilidade. A Netflix, ela acredita, por exemplo, que as pessoas que são mais adultas, que são mais autônomas, elas não precisam de gerenciamento, porque elas são autossuficientes. Então, o que ela faz internamente? Estou falando lá dentro da empresa. Ela trabalha muito com foco em resultado e não em horas de trabalho. Então, ela não tem uma rotina, olha, você entra às 8, sai às 6. Ela tem rotinas em projetos, porque eles acreditam que pessoas maduras sabem o que tem que ser feito.
Então, o que que eles têm? É até interessante falar isso para a gente, às vezes, até uma cultura diferente, mas eles têm férias ilimitadas. Ou seja, o colaborador ele vai decidir quando ele vai tirar férias e o tempo que ele vai tirar férias e quantas vezes ele vai tirar férias. Então, olha só, essa cultura ela é tão liberta que tem que haver uma conexão muito forte entre a equipe e entre a gestão. A cultura e a liderança, ela é baseada e pautada diretamente na confiança. Então tem que ser ali, uma cultura muito forte que repassa essa fortaleza para toda a equipe que é gerenciada ali, para toda a equipe que é conectada. Então eles têm, projetos para serem entregues quase como o Google, mas aqui é ainda um pouco mais livre. Então eles têm aí projetos aonde eles vão desenvolver de acordo com o tempo deles, e depois eles passam por uma avaliação. Essa avaliação, ela é feita frente à performance, se deu certo o resultado, se está tudo certo, e também ao alinhamento cultural. Ou seja, se você não está se conectando com as regras, com as normas livres, tem alguma coisa de errado. Então, lá na Netflix, a confiança é o valor, assim, essencial que eles trabalham, junto com a liberdade e com a responsabilidade. Também vou passar uma outra coisa que é interessante vocês saberem, focada na Netflix, que são as 6 lições da Netflix para a gente definir uma cultura de sucesso. Aí na tela vocês conseguem visualizar o seguinte, que além de ter uma cultura interna, como eu falei, a Netflix praticamente está dentro da casa das pessoas aí 90% do tempo, no modo geral falando, ela também quer repassar isso para os clientes. Então, olha só, ela quer mostrar que ela tem virtudes reais, os valores da empresa não devem somente parecer que existem, igual eu falei que às vezes as pessoas colocam missão, visão e valores numa placa e está ali dentro da empresa para você seguir. Não, aquilo que eles fazem, aquilo que eles falam é aquilo que eles fazem. Eles têm um valor de alto rendimento, ou seja, trabalhar com os melhores e deixar ir os outros. Trabalhar com os melhores e ainda conectar com os outros. Você tem que ser melhor cada vez mais, melhor que o próprio líder para que possa caminhar sozinho. Pagar o melhor salário, remunerar com altos salários os melhores funcionários para retê-los. Então, eles não querem perder o funcionário para a concorrência de forma financeira. Eles retêm talentos a partir da valorização daquilo que você faz lá dentro. Eles trabalham com liberdade, com responsabilidade, né? Procurar funcionários que saibam se desenvolver com honestidade. Então, eles vão sim te dar liberdade, a partir do momento que você seja responsável. Lá eles trabalham com cultura muito explícito e não com controle. Então, eles vivem essa cultura organizacional ao invés de impor a cultura organizacional. Então, eles não vão falar, você tem que fazer isso. É algo que habitual, eles sabem que tem que fazer, eles sabem que tem que vivenciar e sabem que tem que conectar. E por último, eles promovem literalmente o desenvolvimento. As políticas, os planos de carreira, é algo muito claro e simples lá. Não é nada sofisticado. Você vê o que você tem que fazer e você sabe onde você vai chegar. Então, dessa forma, a gente consegue realmente entender que as empresas, tanto o Google quanto a Netflix, aqui no Brasil a gente tem a Nubank, a gente tem a Magazine Luiza, a Nubank, por exemplo, ela tem uma presença muito forte em relação à diversidade, ela investe fortemente nessa diversidade, na autonomia, um ambiente seguro para inovar. O Magazine Luiza ele trabalha com uma cultura voltada para a valorização das pessoas, capacitação, treinamento, eles têm um foco de liderança humanizada muito forte. Então a gente consegue ver que várias empresas, elas trabalham a cultura delas através de exemplos internos que refletem externamente. A cultura organizacional dessas empresas, elas são sucesso porque as empresas são sucesso. Então uma coisa leva a outra, né? A coerência delas é muito forte e isso fala muito delas. Mas, claro, nem sempre essas empresas são perfeitas. A gente vê um escândalo aqui, uma notícia lá. Claro, tudo é feito de pessoas, as pessoas erram, as pessoas elas fazem coisas erradas, elas escandalizam algumas coisas, sai do tradicional, mas a cultura por si só, ela tem que ser mantida. A empresa por si só, de um modo geral, ela tem que ser mantida, ela tem que ser repassada, ela tem que mostrar aquilo que ela faz com a coerência daquilo com que ela é. Agora, assim, para a gente encerrar, pensa comigo, a cultura onde a gente trabalha, onde a gente já trabalhou, ela realmente sai dessa bolha? Ela chega nos clientes?
Essa estruturação que a gente vive é coerente com aquilo que é falado? Ou é só uma frase na parede? Se eu quero ter uma empresa que eu realmente quero que ela tenha uma conexão com todo mundo, além do cliente interno, eu preciso fazer com que essa cultura seja vista.